Como organizar o salário mínimo sem passar tanto sufoco? Meu nome é Paloma Sonrara, sou consultora financeira e ajudo famílias a organizar a sua renda. Famílias reais a organizar a renda. Que no Brasil a gente sabe que é muito difícil da gente manter as nossas dívidas tranquilas devido ao salário ser curto e às dívidas grandes. O custo de vida é bem alto para a gente. E as famílias de baixa renda, principalmente, sofrem muito com isso. E a maioria estão em super endividamento, porque não consegue fazer o básico, muitas das vezes porque não tem tempo, muitas das vezes porque só não pensou em fazer o básico. Então eu vou estar aqui ensinando para vocês hoje. Vou mostrar aqui para vocês que eu tenho tudo anotado, que eu coloquei aqui para mim poder ir falando ponto por ponto. E é o que eu falo na minha consultoria, quando alguém vem conversar comigo, é o princípio de tudo. Nesse primeiro vídeo do canal, eu vou estar ensinando para vocês como vocês vão fazer isso. Então pega papel e caneta para vocês anotar tudo e não perder. Bora lá! Bom, gente, vamos pegar todo mês papel, caneta e anotar tudo, todos os seus gastos. Como assim, Paloma? Você já percebeu que a maioria das vezes você trabalha, você vive naquele ritmo que você já tem as contas na cabeça. Muitas das vezes você recebe, você paga, porque você já tem na cabeça, mas você não anota tudo que você realmente precisa pagar. E aí que tá o erro. Muitas das vezes você acaba se confundindo, ou então você paga uma conta, às vezes você esqueceu de outra, ou então aquilo virou bola de neve porque você achou que você fez um empréstimo e aquilo te ajudou, ou porque você comprou algo e colocou em parcelas pequenas. E essas parcelas pequenas muitas das vezes se transformam também em bola de neve, porque você vai pagar às vezes 2 produtos em um por conta dos juros, e no final do mês você acaba num sufoco financeiro. Então você vai pegar todo mês um papel e uma caneta, pode ser um caderninho qualquer que você tiver na sua casa, às vezes um caderninho velho, aí você pega e começa a anotar. Faz isso que você vai, hoje já é dia 29/5, né, de 2026. Já vai iniciar outro mês, você já pega esse papel e caneta agora, se você estiver num lugar que dê. Se não der, salva esse vídeo para você fazer depois. Mas comece a anotar hoje, para você não perder o controle da sua vida financeira nunca mais, tá? Bom, anota, dívidas fixas. O que seria dívida fixa? Aluguel ou qualquer outra parcela de moradia. Luz, água, gás, internet, são aquelas contas que você tem que pagar mensalmente para você viver bem, que é o básico, que você tem que ter em casa. Então anota as dívidas fixas. Outro ponto, prioridades. O que seria prioridades nessa lista? Alimentação, saúde, porque você nunca sabe quando vai precisar. Tá? E a alimentação é o básico também. Poderia entrar em dívidas fixas? Sim, poderia. Só que ela tem que entrar em prioridade, porque você não pode deixar de comer. Tá? Então coloca dívidas fixas, prioridades e anota tudo. Outra coisa, anota todo mês, mesmo que seja a mesma conta. Por exemplo, Paloma, eu pago água, luz, aluguel, internet, comida e tenho gasto de combustível para mim até meu serviço, gasto de transporte, vou de ônibus, já você tem que anotar tudo. Então todo mês é isso, então todo mês você vai fazer isso. Para quê? Ah, mas para que eu vou fazer isso se vai ser sempre a mesma coisa? Para você ter controle, porque todo mês você vai querer comprar alguma coisa por fora, todo mês vai surgir uma emergência, todo mês vai surgir alguma coisa. Ah, mas emergência que tipo? Não sei, gente, sempre surge alguma coisa que não estava nos seus planos e você precisa usar um dinheiro que talvez você nem tenha na hora e você vai tentar conseguir aquele dinheiro, ou seja, é outra dívida. Então, você tem que anotar todo mês para você conseguir se manter no controle da sua vida financeira, tá bom? Outra coisa muito importante, você precisa saber identificar os vazamentos financeiros. Como assim? Lanches que você consome diariamente, bebida, fim de semana, então, a galera aí que gosta de uma cervejinha ou de sair, se divertir, eu não tô dizendo que você tem que só trabalhar, tá, gente? Você tem que se divertir, você precisa sair, você precisa viver a vida sim. Só que você precisa identificar esses vazamentos, porque talvez, se você estiver fazendo em grande excesso, esse ritmo sempre saindo muito, saindo para beber, ou consumindo muito delivery, outra coisa,
passeio direto, streaming, aplicativos que você não usa mais. Eu tenho Netflix, eu tenho Prime Video, eu tenho Disney Play, eu tenho Globoplay, eu tenho tudo. Você vai lá e usa só Netflix. Pra que você tá pagando as outras coisas se você não usa? Entendeu? Então, assim, seria legal você usar os aplicativos, você tá pagando os aplicativos que você realmente usa. Identifique vazamentos, porque nessas bobeirinhas, parcelas pequenas que você tá fazendo sem controle, que tá tirando você do ritmo e tá te colocando numa posição que você não tá conseguindo mais organizar sua própria vida financeira. Então, parece que você já tá vivendo no automático. Outra coisa que a gente precisa falar é sobre parcelamento. Você já percebeu que a gente tem mania de comprar as coisas, não é todo mundo, mas a grande maioria tem mania de comprar as coisas e parcelar em grande quantidade de parcela. Por quê? Vai caber no bolso sem pesar. Nosso pensamento. Se eu pagar nessa parcelinha aqui, vou comprar alguma coisa lá no valor de R$ 700. Poxa, mas se eu dividir em 10 de 70, não vai pesar no meu bolso. Só que na verdade você não vai pagar 10 de 70 porque tem juros, então você vai pagar um valor maior. Nessas parcelinhas ali que você acha que não vai sentir no bolso, no final das contas, você vai parar para pensar, poxa, realmente esse dinheiro agora me ajudaria, é um dinheiro que você usou que talvez não precisasse. Então, questão de tentar se organizar para você conseguir comprar suas coisas sem precisar de parcelinhas, ou se precisar parcelar, que seja em quantidade menor, que você vai pagar um juros menor, tá? Não entra nessa de ficar sempre parcelando, porque acontece. Muita coisa que acontece com muita gente aqui. Outra coisa que acontece com muita gente aqui, por exemplo, é usar o cartão para pagar uma dívida. Ou seja, você está entrando numa dívida de cartão para pagar outra. E essa é a realidade do povo brasileiro hoje. Porque o salário que a gente recebe é muito menor do que o custo de vida do que a gente tem, do que as contas que a gente tem, do que o que a gente precisa para viver bem, o básico para viver bem, entendeu? Então, sim, a gente recorre a essas oportunidades. Só que a gente precisa aprender a se organizar, porque essas oportunidades que aparecem pra gente como formas de facilitar a nossa vida financeira acaba nos prejudicando mais ainda. E outra coisa mais importante ainda, gente, a gente precisa ter uma reserva. Para que emergências surgem? Você nunca sabe. Uma hora que você vai passar mal, uma hora que você vai precisar comprar alguma coisa de última hora. Como assim? Por exemplo, fui trabalhar uma situação cômica aqui, que é só para vocês entenderem. Desculpa, gente, acabei acertando aqui perto da câmera aqui e ela deu uma tremida aí, mas enfim. A situação cômica aqui, por exemplo, fui trabalhar, levei minha marmita, estragou. O que você vai fazer naquele dia? Você vai ficar sem comer? Não, você tem uma reserva, você vai lá e compra um almoço. Uma situação boba que pode acontecer. Outra coisa, poxa, eu tô sentindo muita dor de cabeça. De repente, não vou aguentar chegar em casa. Você vai passar numa farmácia, vai comprar um remédio e vai tomar. É um gasto, talvez você tenha remédio em casa, mas você tá passando muito mal na rua, você não vai esperar chegar em casa pra poder tomar um remédio. Entendeu? Outra coisa que pode acontecer é quebrar alguma coisa na sua casa. A geladeira deu problema, a televisão deu problema. Acontece. Entendeu? E muitas das vezes é quando você está despreparado, desprevenido, porque você não tem uma reserva, você não tem o hábito de ter uma reserva de emergência para isso. Entende? Então, isso daí precisa começar a fazer sentido para você na sua vida e você organizar isso, porque quando acontecer, você tem de onde tirar. E aí você vai evitar empréstimo, você vai evitar parcelinhas, você vai evitar muita coisa. Eu sei, o salário é curto, mas se você começar a anotar e entrar no ritmo da organização financeira, hoje pode parecer difícil, mas no próximo mês você vai saber, você vai comparar os meses, você vai falar assim, poxa, realmente naquele mês estava mais complicado, esse mês eu acho que já fui melhor. Só de anotar, eu já consegui distribuir o salário melhor. Gente, vocês precisam aprender a dar direção pro dinheiro antes dele acabar e não pagar tudo primeiro para ele acabar achando que vai sobrar dinheiro, que na maioria das vezes não sobra depois que você paga a conta. Quando sobra é coisa pouca para você ficar o resto do mês. E o que acontece? O dinheiro acaba antes do mês acabar. E aí você já entra no desespero de novo, porque o dinheiro acabou, o mês ainda não, falta muito para você receber outro ainda. Você tá entendendo? E esse círculo, ele continua sempre. Então, eu não tô te falando que você precisa comprar coisas para te deixar rico, mudar de vida, trocar de trabalho. Não tô falando isso. O básico precisa ser feito, que é simplesmente anotar os seus gastos para você ter controle de para onde está indo o seu dinheiro.
entendeu? O básico. Eu não tô te vendendo promessa de melhoria de vida, eu não tô te vendendo curso de melhoria de vida, não. Eu apenas estou te ensinando o que eu fiz e deu certo pra mim. Eu tô ensinando pra outras pessoas, então você vai fazer tudo que eu falei. Vamos voltar pra você não esquecer nada. Vai anotar as contas fixas, as prioridades, tá? Vai anotar todos os meses, mesmo que sejam as mesmas contas. Você vai identificar os vazamentos das coisas que você está gastando dinheiro e não está percebendo. Evitar parcelamentos, pelo menos os parcelamentos longos, de longo prazo, porque vai aumentar sua dívida muito mais. E vai criar uma reserva de emergência. Se você conseguir esse hábito de fazer isso todo mês, você vai ver a direção nova que você vai conseguir dar para sua vida financeira, tá bom? Então, ó, vou pedir para vocês aqui se inscrever no canal para não perder outros vídeos, que eu vou estar trazendo muito mais coisa bastante interessante para vocês. Esse foi só o primeiro vídeo, é só a primeira dica. Eu tenho certeza que pode parecer coisa boba, mas se você fizer, vai dar certo, porque deu certo para mim, tá? E eu não sou rica, não vou mentir pra você dizendo que, nossa, eu tô cheio de dinheiro. Não tô. Eu apenas identifiquei uma coisa que foi boa pra mim e pensei, poxa, eu vou falar para outras pessoas, porque tem muita gente como eu que não para pra pensar nisso e acaba vivendo no automático, tá? Então, se inscreve no canal pra continuar acompanhando os vídeos, dicas e tudo mais, e pra me ajudar a crescer aqui na plataforma. Deixa o like se eu te ajudei de alguma forma, se eu conseguir abrir somente de alguma forma para o YouTube estar entregando para outras pessoas também. Ativa o sininho se você puder, ativa o sininho e compartilha para outra pessoa que você acha que pode ajudar também. Poxa, é coisa básica, mas que vai fazer grande diferença na vida de todo mundo, tá bom? E até o próximo vídeo. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Tchauzinho, fiquem com Deus.